Boa tarde. Eu peço licença como não indígena para me endereçar aos indígenas. Peço licença ao povo Xavante, Xerente e Xacriabá, que originalmente ocuparam esse território, para poder me endereçar a vocês. Eu me chamo Nicole, sou do Instituto Internacional Araiara. Nós somos uma organização... Pode passar, por favor. Uma organização que há muitos anos luta contra os combustíveis fósseis e em prol da transição energética. A gente faz isso fazendo estudos, então a gente faz muitos estudos técnicos, a gente faz mapas, a gente cruza esses mapas com todos esses projetos de energia que estão vindo, sejam renováveis, sejam fósseis, seja o que for. A gente faz capacitações, mobilização, a gente conversa com as pessoas, explica o que está acontecendo. E aí nós fazemos campanhas, nós temos um time de advogados, então a gente impede esses projetos de acontecerem. Já impedimos vários blocos de petróleo de serem explorados, impedimos várias termoelétricas de serem construídas, e a gente está aqui à disposição para fazer novas parcerias com quem tiver seus territórios ameaçados por projetos de energia. Nos procurem, contem conosco, porque a gente está aqui para isso. São várias as ameaças para os territórios indígenas na área de energia. Então, a gente tem os blocos de exploração de petróleo, que eu vou falar um pouco mais depois. A gente tem o fracking, o fraturamento hidráulico. O CRETAM, há 10 anos, atua contra o fraturamento hidráulico ou o fracking no Brasil inteiro. Já visitou o Xingu, já visitou o Vale do Juruá, o Vale do Javari, já esteve no Nordeste brasileiro e no Sul e no Sudeste, e no Centro-Oeste, né, CRETAM, falando sobre o fracking, explicando para os povos indígenas o que é. É uma técnica super danosa de exploração do gás, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem também as usinas de geração de energia. Então, aqui foi falado, Luene falou sobre as hidrelétricas. A gente tem as hidrelétricas, tem também as termoelétricas, que são aquelas que geram energia com o calor, né? Então tem que queimar um combustível para gerar uma turbina com vapor que vai gerar calor e gerar energia elétrica. A gente tem alguns casos das eólicas, e aí eu queria falar para todo mundo aqui que as eólicas violam sim direitos humanos. As eólicas, elas são um problema para as comunidades. Mas o problema não é a tecnologia, é o licenciamento. A gente tem que ir atrás de quem licencia esse negócio em terra indígena, em quem não consulta e quem não está nem aí para quem está embaixo desse projeto. Então, a gente tem também as linhas de transmissão, que são aqueles linhões que atravessam um monte de território aqui, e a gente tem os gasodutos e oleodutos. Esse é o mapa dos impactos de energia nos territórios indígenas do Brasil. Eu vou ficar um pouquinho nesse mapa, porque eu queria falar alguns números, só para vocês terem uma noção da proporção disso que eu estou falando. Quando a gente fala de bloco de petróleo e gás, a gente tem 48 blocos que estão sobrepostos à área de influência direta dos territórios indígenas. São 56 territórios indígenas que estão nessa situação. Seja os 6 que estão em oferta, os 3 que estão em contrato, ou 38 novos que estão em estudo, que a gente deve impedir de serem perfurados e de serem leiloados. E até mesmo licenciados se eles forem leiloados. A gente tem 5 terminais de GNL que estão sobrepostos a territórios indígenas. São 5 territórios indígenas que estão nesses terminais de GNL. GNL é o gás natural liquefeito. É o gás que vem de outro lugar, provavelmente dos Estados Unidos, onde se faz o fracking. Ele viaja em navios. Esses terminais eles estão sendo instalados em toda a costa brasileira para receber esse gás, transformar esse gás que é líquido num gás gasoso de novo, para queimar nas termoelétricas. A gente tem gasodutos de transporte. Esses gasodutos de transporte, eles estão sobrepostos, são 7 que estão sobrepostos a 9 TIs. E a gente tem também as linhas de transmissão. As linhas de transmissão são 57 trechos sobrepostos a 27 TIs. Então, são 230 terras indígenas, 230 terras indígenas, em todo o território nacional que tem algum projeto de energia sobreposto.
Isso é 28% de todos os territórios indígenas do Brasil. 28%. É muita coisa. Próximo, por favor. Aí, aqui eu fiz um zoom de cada região, para vocês verem com um pouco mais de nitidez o que tem em cada uma. Região Norte, região Sul e Sudeste e a região Nordeste. Então, esses quadrados são os blocos de exploração de petróleo e gás. Os que estão em preto são os que já estão em exploração. Se alguém quiser acessar esse mapa e depois quiser filtrar ali o território indígena, dar zoom no seu território, saber o que está acontecendo em cada um, eu vou pedir para a minha colega que está distribuindo aí os panfletos com o link, levantar a mão, cadê ela? Raíssa? Ali, ó, a Raíssa está com os panfletos com o endereço de site e o QR Code desse monitor que vocês podem acessar. Então, aqui tem gasoduto, tem termoelétrica, tem bloco de exploração de petróleo e gás, tem usina eólica, tem hidrelétrica, tem tudo que vocês imaginam. Próximo, por favor. E está aqui o link também embaixo, ó, monitor.amazonialivredepetroleo.org. Está falando Amazônia, mas tem todos os biomas do Brasil todo, não é só Amazônia, tem Mata Atlântica, tem Cerrado, tem Pampa, porque a gente não tem, todo mundo aqui sabe, indígena só na Amazônia, os indígenas estão no Brasil todo. Então, para quem não sabe, existe uma portaria interministerial que define qual que é a área que é considerada área de influência direta desses projetos nos territórios. Essa área ela varia dependendo do projeto. Então, por exemplo, uma termoelétrica é 8 ou 10 quilômetros, se é fora da Amazônia ou dentro da Amazônia. E assim vai. Próximo, por favor. Como é que funciona um leilão de exploração de petróleo e gás? Alguém aqui já foi num leilão fazer manifestação junto com o Cretã, junto com a Araiara? Esse leilão ele funciona assim. Antes do bloco ser ofertado, a Agência Nacional de Petróleo coloca o governo brasileiro, né, que é o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, faz uma reunião e decide colocar os blocos em leilão. Esses blocos eles vão para uma consulta pública e as pessoas podem dizer o que pensam. Geralmente, quem participa dessas consultas públicas é a Araiara e as empresas petroleiras que estão interessadas em participar. E nós da Araiara sempre falamos, vocês não podem ofertar esse bloco, porque esse bloco está em cima de território indígena, esse bloco está em cima de unidade de conservação, esse bloco está em área prioritária para a preservação da biodiversidade marinha. Vocês não podem fazer isso. O próprio governo faz planos de preservação de corais, de tartaruga marinha, de unidades de conservação, tem a APA, tem vários tipos de unidades de conservação, e aí o governo leiloa mesmo assim, violando as próprias regras. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Próximo, por favor. Então, existem dois tipos de leilões. Tem um que é a concessão e tem um que é a partilha. A partilha a gente ouve mais porque é aquele leilão do pré-sal. O leilão do pré-sal é aquele que a Petrobras tinha prioridade para explorar até pouco tempo atrás, e agora ela pode abrir mão e outra empresa pode explorar. O pré-sal é aquele que está na frente do Rio de Janeiro e de São Paulo, ali na bacia de Campos e Santos, um pouquinho até Santa Catarina e um pouquinho até o Espírito Santo. E a gente tem o leilão de concessão, que são blocos que vocês viram ali do mapa, não tem bloco só no mar, tem bloco em terra também. Você pode, por favor, voltar só para aquele mapa grandão? A Luene falou... Mais um, por favor. Obrigada. Pessoal, eu queria só chamar a atenção nesse mapa aqui para uma coisa. O litoral brasileiro está inteirinho loteado. Inteirinho, de norte a sul. Luene falou da costa da margem equatorial. Se vocês forem ver, do norte até o nordeste, a costa inteirinha está loteada. O bloco 59 é só a porta de entrada da costa amazônica. Se a gente deixar o bloco 59 ser licenciado, a costa inteira vai ser licenciada, porque aí o IBAMA não vai mais ter argumento para não licenciar. A gente não pode deixar o bloco 59. O bloco 59 não teve consulta das comunidades impactadas. Ninguém foi ouvido, ninguém foi consultado.
Então, eles violaram a regra da consulta livre prévia informada. É bastante má notícia, eu sei, mas eu já vou chegar nas boas notícias, tá? Pode ir lá para frente, por favor. Mais um pouquinho. Mais um. Mais um. Então, quais são os riscos do petróleo? Todo mundo aqui acompanhou 5 anos atrás o vazamento nas praias do Nordeste e viram as pescadoras e as marisqueiras recolhendo o petróleo com as próprias mãos. Até hoje elas estão com a pele queimada por causa do petróleo, porque o petróleo é tóxico. O petróleo contamina. E ele gera danos à saúde, ele gera conflito social, ele gera danos ao meio ambiente, ele gera danos à biodiversidade, à fauna, à flora, às florestas, ele gera desmatamento, gera prostituição, gera exploração infantil e gera corrupção. Próximo, por favor. Então, rapidinho sobre o que é o fracking. Fracking é o fraturamento hidráulico. Hoje é a forma mais danosa de se explorar o gás. Então, uma exploração convencional, a gente faz um poço e aí, pela força da pressão, o petróleo ou o gás, ele naturalmente sobe, e aí você põe aquele cavalinho e ele já sobe, normalmente dá para explorar. O não convencional, ele está preso entre folhas, que a gente chama de gás de folhelho, bem lá no subsolo, às vezes 1.000 metros para baixo do nível da terra. E aí, para explorar esse gás que está nas folhas, eu tenho que destroçar a rocha, destroçar, fazer tudo virar pó. Então, eles injetam um tubo na vertical, um tubo na horizontal e com explosivos explodem a rocha. Depois injetam água com alta pressão, com milhões de litros de água, milhares de litros de substâncias químicas que são comprovadamente cancerígenas, mutagênicas, radioativas, e destroçam essa rocha. Só que essa água fica ali no subsolo e fica voltando para o rio. E aí o que acontece? O rio pega fogo, a água das pessoas pega fogo da torneira. E essa foto aqui é a foto de um documentário que chama Gasland, onde o rapaz que mora perto dessa exploração de fracking, ele põe fogo na água da torneira da casa dele. E isso acontece bastante nos Estados Unidos, e esse é o gás que a gente está importando para o Brasil. É gás que está fazendo isso com as pessoas lá nos Estados Unidos, na Argentina, com os Mapuche, que a gente visitou, né? Próximo, por favor. Bom, e aí a gente não precisa só falar de Brasil. Os parentes indígenas lá de outros países da América do Sul também estão sendo loteados, os seus territórios estão sendo loteados pelo petróleo e pelo gás. A gente tem vários casos no Peru de um monte de vazamento na Amazônia, vazamento de petróleo, desmatamento, perseguição dos indígenas, assassinato das lideranças no meio da floresta, muito complicado. Esse é o nosso monitor que vocês podem acessar com esse panfleto que a minha colega Raíssa está distribuindo. monitor.amazonialivredepetroleo.org. Se vocês forem clicando, ele vai mudando os dados. Então, olha o número. A gente tem hoje, no Brasil, 2.658 blocos. Aí parece que é pouco, né? Só que um bloco, às vezes, ele tem o tamanho de 13 municípios. São enormes, imensos esses blocos. Não é um bloquinho do tamanho desse palco. Antes fosse, né? Próximo, por favor. E aí eu chego no ponto desse leilão agora. Dia 17 de junho deste ano vai acontecer a 5ª rodada de leilão de petróleo e gás, lá no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui convocando todos os indígenas que queiram ir se manifestar, que nos procurem, que nós vamos apoiar a sua ida para o Rio de Janeiro para se manifestar contra esse leilão. Esse leilão, o que eles estão fazendo? Como existe uma normativa da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, de que não pode explorar em cima do território indígena, tudo bem, eu recorto o bloco. E sitio, cerco o território. Cerca o território inteiro. É como se você tivesse o seu território rodeado por petróleo. Você não consegue sair, não tem saída, não tem caminho. Então, isso daqui a gente está questionando judicialmente, porque isso daqui é a mesma coisa que explorar um território indígena, né? E aconteceu isso em outros lugares também. E aí o que está em vermelho pintadinho ali são as áreas que atingem a zona de influência direta do território.
8 quilômetros. 8 quilômetros do território tem bloco de petróleo rodeado. Próximo, por favor. E aí, eu queria, já estou encerrando, falar do direito à consulta livre prévia informada. Próximo, por favor. Quando a gente consultou e a gente questionou a Agência Nacional do Petróleo, poxa, mas vocês leiloam esses blocos sem consultar os indígenas? Vocês não consultam o território que vai ser impactado? Como assim vocês fazem isso? Ah, mas isso vai ser resolvido no licenciamento ambiental. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que eu fiz ontem lá na Câmara. Alguém aqui já viu consulta de licenciamento ambiental feito pelo IBAMA impedir a realização de algum projeto no seu território? Não. Levanta a mão aqui se alguém já viu. Eu quero conhecer essa pessoa. Então, o que a gente tem que fazer é não deixar chegar no ponto do licenciamento. Porque essa consulta, quando já é feita o leilão, essa consulta ela é muito complicada de impedir o projeto. Então, o que a gente está brigando há muitos anos já é que a Agência Nacional do Petróleo faça a consulta antes do leilão. E aí, no leilão do Fim do Mundo, que aconteceu no ano retrasado, no final do ano retrasado, que o Cretan falou, são 603 blocos que foram ofertados em todos os lugares que vocês podem imaginar, na Amazônia, em cima de Fernando de Noronha, em cima de unidade de conservação, em tudo que vocês imaginarem. Esses blocos tinham um na terra indígena Rio dos Pardos. Cretan foi lá, conheceu o pessoal, viu a situação do território, um território que já estava vulnerabilizado, numa situação muito complicada, e que tinha blocos de petróleo exatamente em cima da sua área de influência direta e quase em cima do próprio território. Esse povo não foi consultado. Nós, junto com a PIB e o pessoal do território do Rio dos Pardos, entramos com uma ação civil pública que cobrava da Agência Nacional de fazer a consulta antes do leilão. E nós vencemos em primeira instância. A Agência Nacional de Petróleo recorreu e nós vencemos em segunda instância. Isso parece pouco, mas não é, porque a gente tem hoje o TRF, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sustentando que a Agência Nacional do Petróleo tem sim que fazer a consulta livre prévia informada antes do leilão. Então a gente consegue já derrubar todos os blocos que não tiveram consulta desse próximo leilão. E por que não os anteriores que também não tiveram consulta? Por que não o Bloco 59? Por que não todos esses outros territórios que hoje estão sofrendo com a invasão das petroleiras? Próximo, por favor. Bom, nós temos feito uma série de mobilizações nos leilões, né? Esse foi o último leilão do Fim do Mundo, onde Angélica Caigangue e o pessoal da CONAC entregou uma carta em nome dos povos indígenas e dos povos quilombolas ao diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, dizendo que eles não foram consultados, e a gente ouviu do diretor, mas isso resolve no licenciamento ambiental, isso aí o IBAMA vai fazer. E nós também temos já centenas de ações judiciais contra os blocos de petróleo e a gente tem tido vitórias consistentes. Então, essa é a boa notícia. A gente consegue ganhar, a gente consegue impedir esses blocos de chegarem nos territórios, é só a gente se mobilizar e se articular e ter todas as informações e os dados para que as ações sejam um sucesso. Próximo, por favor. Seremos vitoriosos, sim. E aí eu queria só encerrar falando o seguinte. A Araiara se coloca à disposição para quem quiser capacitação nos seus territórios a respeito de o que é bloco de petróleo, como é que acontece um leilão, o que é uma termoelétrica, qual que é a diferença de uma termoelétrica para uma hidrelétrica, o que essa termoelétrica vai fazer no meu território. Podem nos procurar, podem contar com a gente vai colocar as capacitações à disposição de todo mundo. E a gente sabe que lutar contra a petroleira nos territórios é muito perigoso. Essas petroleiras, elas são articuladas, elas são impiedosas, elas são muito organizadas. O lobby do gás e do petróleo é muito forte no Brasil. A gente tem visto o rei do gás fazer um lobby para implantar uma termoelétrica aqui em Brasília.
e um gasoduto que vai sair do interior de São Paulo até Brasília e que vai cruzar o Brasil inteiro. E esse cara, ele não tem dó de ninguém. Então, a gente sabe que os defensores do território estão em risco. E por isso a Araiara tem um programa de defesa de defensores. Então, se você estiver em risco, se sentindo ameaçado ou ameaçada, se estiverem te perseguindo, te criminalizando, te intimidando, te seguindo a sua casa, atirando na sua casa, te criminalizando, colocando um monte de processo judicial em cima de você, para você ficar ali se defendendo em vez de defender o seu território, ou se você estiver se sentindo muito ansioso, impactado psicologicamente por essa ameaça, esse programa serve para isso. O escopo do programa é apoiar quem está nessa situação por conta do trabalho energético. Então, se você estiver nessa situação, nos procure, a gente tem um programa. A Thaís está aqui, que é essa moça de camiseta roxa, ela é advogada do nosso programa. A gente oferece atendimento jurídico, humanitário e psicológico para defensores em todo o território nacional. Nos procurem, estamos à disposição, e eu agradeço muito